Érico, se você pudesse voltar no tempo que você estava trabalhando em banco ainda e pudesse dar um conselho pro Érico daquela época ali, o que você poderia dizer para você mesmo naquela época? Você é elitista, né? É uma pergunta boa, hein? Você podia fazer curso de desenvolvimento pessoal agora. Essa pergunta é interessante. Mas, cara, diz-me com quem andas que eu te direi quem és. Cara, eu só andava com a galera do banco. E aí tudo que eu queria fazer era tudo muito, muito arriscado. Porque a galera, eu até entendo. Mas quando eu comecei, eventualmente, fui fazer o curso lá e fui na sala dos 500 caras que tinham pagado $5 mil, ficar dentro do banco era arriscado. Então, pensa num cara que morava num prédio que só tinha filho de funcionário público, todo mundo tinha um apartamento funcional, os prédios do lado era tudo apartamento funcional. Eu ia virar assim, todos meus colegas, salvo 2, são funcionários públicos hoje, né, de infância. Então, diz-me com quem andas que eu te direi quem és. Assim, o que eu falo quer mudar o homem, muda o ambiente primeiro, antes de mudar o homem. E eu acho que antigamente mudar o ambiente é você andar com os caras. Mas assim, às vezes a gente não consegue andar com os caras porque, os caras não moram no mesmo prédio. Mas eu acho que andar com os caras hoje é uma coisa mais metafórica. Quer empreender e saber o que que as empresas fazem. Cara, andar com os caras é começar a escutar isso aqui religiosamente. Porque não é um episódio, não é uma sacada que vai acontecer. Vai eventualmente, quando o cara vê 1, 2, 3, 4, 5, ele vai começar a entender que as pessoas que aparecem nesse podcast são pessoas que pensam diferente. E isso não é loucura. Quer ficar fit? Anda com a galera fit. Não consegue andar com a galera fit porque só a galera do churrasco começa a escutar só o, sei lá, Ironberg, que é o podcast do Cariani. Renato Musi, ou sabe-se Deus quem. Começa a escutar, porque uma hora isso entra na nossa cabeça. Não escuta de dia, escuta de noite. Liga o podcast e dorme. Sei lá, vai que a parada entra ao vivo. Então começa a entrar nisso. E eu acho que é tão pelos sims que você fala e tão pelos nãos. Eu falo isso pra mim porque com o tempo isso foi muito difícil pra mim. Porque eu não conseguia deixar o meu ciclo de amizades. Eu acho, por exemplo, família é massa. Você tem que amar a família. Mas se você só passar tempo com a família, você vai ser a sua família. Então, você ama a sua família, faça o que você tem que fazer, prover pra sua família, vai nos paradas da família, mas às vezes passar menos tempo com a família também é bom. E eu demorei pra largar, assim, hoje em dia eu fui deixando com o tempo, aprendendo a ser mais desapegado às amizades que me levavam lá, que diziam que eu era louco. Então, basicamente, eu lavei o meu próprio cérebro. Fiz uma lavagem cerebral mesmo. Eu acredito que a gente faz isso também. Você se reprogramou. Eu me reprogramei com as próprias pessoas e com as próprias coisas. Por exemplo, você entra no Instagram, numa galera óbvia hoje, você tá seguindo, sabe, 1000 pessoas. Eu constantemente faço esse exercício no meu Instagram. Quando aparece uma parada que não me agrega, e às vezes agregar é eu ver um cara surfando uma onda legal e eu aspirar um dia a surfar aquela onda. Eu, por exemplo, hoje tem muito Instagram de foil, que é um tipo de surf que eu faço, que é um pouco diferente do surf mais tradicional. É bom. Cara, isso me ajudou. Às vezes eu tô seguindo uma pessoa por 5 vezes, ele postou alguma coisa que não me agradou. Aí eu desigo. Então, você de seguir, focar é muito importante. Então, o seu Instagram, quem você tá seguindo? Tá seguindo uma pessoa que você só fala merda, só fala desgraça. Por que você tá seguindo? Cara, eu acho que a profissão do hater é uma coisa muito louca. O cara que é profissão do hater. Não, porque o hater não é nem um cara que critica, isso é bom. Faz mas mudar. A profissão dele é criticar. Ele passa a ser a profissão dele é criticar. Ele entra aqui não para fazer o bem, ele entra aqui com o viés de tentar criticar. Então ele perde tempo para isso. Meu Deus. Eu comecei a ter uma parada com hater que eu comecei a ter compaixão de hater. Porque imagina o problema que ele tem para ele passar mais. Eu não tô falando de fazer uma crítica construtiva, uma ou outra, não, mas fazer a profissão dele ir contra o seu trabalho, sabe? Tipo, ele, em vez de gastar tempo seguindo as pessoas que ele acha que deve seguir, ele tá. Imagina quão triste deve ser. Quanto que ele deve estar com problema em outras áreas para ele ter tanto... E nem tá? Eu acho que muitas vezes ele só tá cego. Ele não enxerga direito, porque... como aquilo é o que supre a vida dele, ele vê como, tipo, ele vê quase como ele tá tão impenetrado como você consegue enxergar, por exemplo, uma outra realidade dentro da sua bolha. Ele acha que aquilo é o que mantém ele vivo. Nossa. E se ele não faz aquilo e ele não tem prosperidade na vida, ele não tem um trabalho, ele não tem outras coisas, é o que sobra.
Meu Deus, uma vez eu vi difícil. um vídeo do Thiago Brunet, que é um influenciador digital, até acho que evangélico e tal. Um dia ele fala que um dia tava no aeroporto de, sei lá, Congonhas, sabe-se Deus o quê, foi comprar uma água, agora era R$320. Não, tipo, assim, bem cara cara. pra caramba, mas a mulher atendeu ele com muito desgosto, assim, fazendo ele de gato e sapato, ele tava comprando água e distratou ele. Eu não sei exatamente como foi as palavras, ele distratou ele. E aí ele chega e fala assim, e aí eu acho que era a esposa dele, falou assim, nossa, que mulher horrível, né? E ele falou assim, camarga, né? Ele virou pra ela e falou assim, pensou, né? O que deve estar passando de ruim na vida dessa pessoa pra ela estar fazendo isso para um cliente que tá pagando um premium por alguma coisa. E aí eu acho que ele foi conversar com ele, tá tudo bem? Alguma coisa do tipo. Foi tentar ajudar ela em alguma outra coisa, porque ele, ao invés de simplesmente reclamar, o serviço tá uma droga, quem é você para me tratar assim, isso não é o que se faz, ele teve compaixão de ver isso. Então essa compaixão, ela entra na gente. Então, resumindo a história. Cara, eu tô andando com alguém e essa pessoa tá reclamando, só reclamando. Eu daqui a pouco, se eu começar a andar com ela, eu vou aprender a reclamar mais. Porque se eu não reclamar, eu sou ruim. Entendeu? É uma coisa muito louca, assim. Então, eu acho que essa é a sacada. Diz-me com quem andas que eu te direi quem és.